Hoje eu estou com o pessoal da revista Escrita Pulsante, é uma revista da internet. Ela nasceu em 2014, quando a Priscila e a Raquel, que são as duas editoras, faziam um curso de pós-graduação lá na ECA sobre mídia e cultura. E aí o projeto delas era essa revista online, que se tornou a Escrita Pulsante. Atualmente a revista conta com 10 colaboradores fixos e fora os outros itinerantes. E está com uma super visibilidade nas redes sociais e no próprio site, Revista Escrita Pulsante. Então hoje eu estou aqui com a Priscila e com o Reinaldo, que estão representando toda a galera da Revista Escrita Pulsante. Sedã. Escondida esse. Escondida esse. Dance. Escondida. Dança escondida. Perguntando para a editora da revista, quando uma escrita é pulsante, Priscila? Bom, eu e a Raquel, nós tivemos essa ideia de pulsante, porque a gente acha que a escrita de um texto, ela tem que atingir o leitor de alguma forma mais intimista, sabe? Eu acho que não precisa ser, principalmente quando se trata de jornalismo, de uma reportagem, de uma matéria, a gente acha que ela pode ser mais próxima do leitor do que aquela descrição do fato, do que está acontecendo. Gelada, aquela coisa gelada. Exatamente. E aí que surgiu a primeira matéria, né? A primeira matéria que a gente fez juntas como um trabalho da faculdade, atingiu profundamente o nosso ser. Uhum. Né? E daí veio a ideia de escrita pulsante, porque a gente transferiu tudo que a gente estava sentindo para aquela matéria, então ela ficou muito forte, né, em termos de escrita e tal, e o trabalho foi um sucesso, a professora gostou. Eu e a Raquel ficamos deprimidas um tempo depois, então, atingiu. Depressão pós-parto da obra de arte, né? O artista fica ali. Foi. A gente costuma dizer que a ideia nasceu nesse momento, sabe? A gente ficou impressionada com o nosso trabalho e a gente pensou, puxa, se a gente consegue fazer isso, né, numa matéria para um trabalho, por que não fazer isso num projeto maior? Vamos escrever juntas, então, né? Vamos escrever o que a gente vê no dia a dia, correr atrás da matéria e colocar com a nossa escrita pulsante desse jeito. Viva! Exatamente. E você, Reinaldo, como que é? Você já contribui produzindo mesmo a escrita literária com suas crônicas? Para você como escritor, como que é a escrita pulsante? A escrita pulsante para mim tem mais um caráter subjetivo, né? A escrita é como se fosse a pulsação. Então ela pulsa na iminência. Então se eu vejo um tema, se eu observo o meu cotidiano, o meu dia a dia, e algum fato, alguma imagem, ela fica literalmente pulsando, né? E aí eu tenho que colocar no papel para extravasar como num processo de catarse, né? Num processo de põe pra fora logo. Parto mesmo, Exato, né? Parto. Tem que partir, tem que escrever e pra ela pulsar, pra ela fazer parte do cotidiano de outras pessoas. E como que surgiu a ideia e a força para transformar um projeto da pós-graduação, dentro da universidade, para uma coisa que rolasse na vida real mesmo, fora dos muros da universidade? Como que foi? Bom, eu já escrevia, né?
Então eu já tenho blog e tal, então escrever já fazia parte de mim. A Raquel também produz muita coisa, ela fotografa, ela filma e ela escreve muito bem também. Então a gente juntou isso, né? O nosso conhecimento a partir do curso e tal, que deu aquele, né, insight, assim, poxa, se a gente fizesse, daria certo. E o nosso desejo de escrever mesmo. E aí materializar a coisa, né? Não, vamos montar o site e jogar as ideias. Então foi um processo meio direto, assim, natural, quase. Foi natural. E aqui, só para chamar a atenção, tá tendo uma reunião de bruxas aqui, porque é todo mundo da letras do ano de 2003, né? Então só um detalhe aqui, básico. Tudo comadre. Sim, tudo comadre. E, Priscila, o editorial da revista está a cargo de 2 mulheres. Isso foi coincidência ou tem algum viés aí ideológico? Como que é isso? Ou não, tem nada a ver, estou viajando. Não. Foi coincidência. Foi coincidência porque acho que a gente se identificou muito. Mas e na atuação de vocês, no trabalho editorial, aparece essa questão de ser mulher? Acho que pode ser que apareça. Acho que é uma coisa que a gente não tinha pensado ainda, mas talvez apareça. Mas é nada intencional. Toque, não. Né? Mas acho que o nosso toque é essa coisa de pulsante, de chamar mais pro íntimo e tal. Né? Acho que isso puxa mais a nossa... Feminino, pro né? feminino. A gente forçou um pouco esse viés. Né? Legal. Talvez se fosse uma coisa mais masculina, fosse mais objetiva, não sei. Olha, eu me sinto muito seguro tendo como editora 2 mulheres, que ela vai olhar o meu texto com mais minúcia para ser publicado. Legal. Particularmente eu adoro isso. Então, Reinaldo, conta um pouco, como que foi esse processo de chegar na revista? Vocês já se conheciam? Já, né? Como foi dito, nós somos estudantes de letras. A turminha. A turma e aí a Priscila já me conhecia pelos bate-papos dos corredores da faculdade. E eu também sempre escrevi e por muito tempo meus textos ficaram guardados dentro da gaveta. Aí através da internet comecei a publicá-los pelo Facebook e por blogs. E a Priscila deu uma olhada no texto, gostou, falou, quer participar? Falei, claro, na hora. Mas o Reinaldo ele não surgiu do nada. Do nada. Porque eu sempre gostei de ler os textos dele, porque eu sabia desde a faculdade da pegada filosófica dele. Então, tipo, quando ele escreve alguma coisa, ele vai muito a fundo. E eu acho isso muito pulsante. Total. Então, tipo, na época eu comecei a ler, ele começou a publicar umas crônicas, né, casualmente assim, no Facebook. Eu falei, puta, mas o Reinaldo tem que participar. Aí ele foi um dos primeiros que eu convidei. Legal. Porque eu achei que ele tinha muito a ver com o projeto. Mas então conta um pouco, como que é a sua metodologia? Existe? Você escreve sobre o quê? Sobre tudo? Ou tem um tema específico? Sobre tudo ainda não, porque eu não tenho fôlego para, por exemplo, escrever um romance. Né? Então os meus textos eles são mais curtos. Faço poesia também, mas não é o viés que eu publico na revista, então eu publico mais crônicas. Então crônica é aquele olhar do cotidiano, do dia a dia. De observar as pessoas nas ruas, de observar o comportamento alheio. E ele surge nesse processo, de tudo que eu leio, das experiências que eu tenho, e eu vou construindo um texto. Então ele parte mais ou menos dessa questão do não dito. Então, vou citar um exemplo. Geralmente eu não faço a barba por preguiça, então eu sempre estou meio barbudo e tal, e como eu sou professor também, uma aluna me chamou de hipster. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Antes hipster do que hippie. Então, sinceramente eu não conhecia. Eu acho que eu estou ficando um pouco velho e não estou acompanhando esses processos culturais. Tá bombando hipster. Então, eu não sabia. Aí eu fui lá no pai Google para descobrir o que era. Então, quer dizer, a partir de um comportamento meu,
que é deixar a barba crescer, eu já sou enquadrado dentro de um grupo, de uma categoria social. Então, isso é uma coisa que está pulsando em mim e fica aqui martelando na minha cabeça. Que processo desencadeou de uma aluna do nada me chamar hipster? Por que ela fez isso? Então, as minhas crônicas surgem isso, do não dito, daquele que está entrelaçado socialmente e que não é falado. E aí eu tento desconstruir aquela situação que não foi dita de uma forma mais contraída, de uma forma mais tranquila, que é por meio da crônica, né? Então, vários fatores, por exemplo, eu já faço crônica sobre a violência, sobre a questão do individualismo, né? Por que a pessoa é tão individualista contemporânea? E a crônica tem tudo a ver com o formato de revista, né? Eu acho que casa super bem. Exatamente. E tem tudo a ver. Do cotidiano e tal. Sim. Isso. Mas, tá, tem a crônica, mas tem poesia também, aparece poesia, tem fotografia. Então, nesse sentido, dá pra enquadrar a revista em algum segmento, por exemplo? Quer dizer, a revista é uma revista de cultura, é uma revista de arte, é uma revista de literatura. A revista Escrita Pulsante fala do quê? A gente costuma tratar como uma revista cultural, né? Se bem que no sentido de cultura é muito amplo, né? Tudo é cultura, né? E também por isso, né? Porque não, a gente pode falar de tudo, né? A gente escolhe algumas coisas para falar mais, que é sobre arte, que é mais... Pegada. Mas a gente fala sobre racismo, a gente fala sobre política, a gente tem textos acadêmicos também, então uma galera contribui, né? São coisas muito interessantes. Então é uma revista cultural, né? A gente trata de cultura contemporânea. Da cultura contemporânea. Priscila, e assim, é uma revista que sobrevive de forma independente, né? Assim, vocês estão indo lá e fazendo mesmo. Então, como que é, assim, na prática, esse lance de ter um projeto independente, de produzir, de correr atrás? Como que é na prática, assim? Por enquanto não é muito difícil, porque a gente está no formato online só, né? Então, a gente entra em contato com os colaboradores, o que a gente acha interessante, a gente faz o convite e tal, e reúne tudo e publica, né? Por enquanto. Então, não é uma coisa assim muito trabalhosa. Mas a gente já está expandindo para outros segmentos, né? Filmar, a gente tem algumas coisas no projeto de webdoc, né? A Raquel conseguiu uma parceria com a Rádio Cidadã, então a gente teve alguns programas de rádio. Teve uma incursão na rádio. Então... E é assim, é correr atrás né, de quem faz e estabelecer uma parceria mesmo. É um meio de divulgação também, assim, das produções, das pessoas? Também. A gente sempre considera, a gente sempre fala para o colaborador, olha, é uma vitrine, né, para você mostrar o seu trabalho, né, é interessante para a gente como compiladoras. Como mídia. Como mídia, exatamente, né? Então, a gente sempre deixa para a pessoa bem claro que é interessante para você, é interessante para a gente, é uma vitrine. Uma troca, né? É uma troca. Então, a gente é extremamente agradecida, claro, aos colaboradores que fazem a revista, né? Então, é muita gente que participa. Legal. Priscila, e o que a revista, representada por você e pela Raquel, né, que são as editoras, o que vocês almejam com a revista, assim, quais são os planos? Quer dizer, ter uma mídia como essa, que está super crescendo, está tendo uma super visibilidade, o que é ter isso em mãos? Como é e quais são os planos? Bom, a gente quer, em princípio, participar desse cenário midiático, trazendo essa galera que está produzindo cultura e arte, né? Mostrar mesmo. Mas a gente tem até planos também de talvez uma mídia impressa, né? Partir para outros caminhos também, né? Expandir, na verdade, a revista, né? Porque tem muita gente participando, tem muita gente acreditando, então a gente pode ter uma divulgação que está legal, o pessoal está acessando, né? Então está sendo bom para todos os colaboradores. Eu acho que é bom a gente dar um passo a mais, assim, talvez pensar na impressão, né? Talvez pensar em outros formatos.
vocês já estão pensando em outros formatos, né? Você falou da Raquel. Sim, a gente está transitando pelos outros formatos, sim. E futuramente a gente pensa no formato impresso. Em participar de umas feiras e tal. Divulgar, mas tudo bem independente mesmo, né? Sim. Para não perder o caráter também, né? A nossa liberdade, né? A nossa filosofia, o nosso pensamento que está todo ali. Então, a gente mantém a nossa independência e a gente Legal. o nosso negócio. Tá. E qual é a visão da revista sobre, já que é uma revista, né, de cultura, existe uma curadoria, né? Tanto para os textos como para a poesia e tal. E para que essa curadoria aconteça, precisa de uma concepção, né? Do que é arte, do que é literatura, né? Então, qual é a concepção da revista sobre arte? A nossa concepção de arte é mais de uma manifestação cultural, né? Então, a gente vê, por exemplo, a gente passa por todas as áreas ao publicar, né? A gente tem artes plásticas, a gente tem fotografia, a gente tem trabalho de vídeo, a gente tem artes gráficas, uma galera que faz um trabalho muito legal também. A gente tem a Michelle produzindo poesia e fotografia, né? A gente tem poetas que participam. Então é mais nesse pensamento, sabe? A arte pra gente como uma manifestação do ser humano, uma forma de manifestação, seja ela política ou seja ela, né, estética, seja para deleite ou para reflexão sempre há, né, na verdade. Sim. Entende? Então é nesse sentido. Eu acho que é uma manifestação do ser humano, né, a arte, né? Uma forma do ser humano expor o que tá fervilhando, né? Na mente. E agora uma pergunta provocativa, assim, mas qual é, por exemplo, o potencial, na visão dos dois, acho que o Reinaldo trabalha com educação também, qual é o potencial desse tipo de mídia para a formação das pessoas, para a educação? Não digo necessariamente a educação da escola, mas a educação como um todo, assim, como que vocês pensam nisso? O tempo como todo. Que é? Fala aí. Nesse caráter de educação, quando eu penso em publicar uma crônica, ou penso em publicar um texto, sempre estou pensando no outro. Sobre aquela particularidade da minha visão sobre o mundo, como ela vai interagir no outro. Então, chamando à tona questões básicas, como você já deu bom dia para alguém hoje? Ou por que você é tão agressivo com outra pessoa? Né? Que atualmente o que eu estou percebendo é que está se perdendo com o individualismo aí crescente, essa parte da compaixão com o outro, né? Da outra pessoa se colocar no lugar do outro. Então, o texto ou a revista, no caso das crônicas, ela tem esse viés de despertar no outro um olhar que às vezes está mais ou menos escondido, que você acaba sendo levado pelo dia a dia, na correria, e você não para pensar sobre suas ações. Então, se o meu texto conseguir despertar, e se a revista conseguir despertar no outro aquele insight de ele parar para pensar no como ele está agindo e como o mundo está agindo sobre ele, para mim a função já foi passada, a educação ela já foi atingida no alvo. Legal. Com as crônicas fica bem direto, né? Eu gosto de pensar também que ao trazer todas essas compilações que a gente faz, né? Esse garimpo que a gente faz de um pouco de poesia, um pouco de fotografia, artes plásticas, a gente traz o conhecimento para a pessoa e a gente dá o acesso. Porque eu acho que é importante para a educação você mostrar que aquilo existe, que aquilo está sendo produzido, né? Aí, por exemplo, a gente coloca na revista um trabalho, a pessoa chegou a esse trabalho pelo Google, seja lá pela forma que for, né? E sabe, a pessoa se interessar e falar, olha essa artista. Sabe, é aquele primeiro contato mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito importante para a educação. Você não tem como uma pessoa gostar de alguma coisa sem ela ser apresentada pela primeira vez, né?
Então eu acho que todo tipo de produção cultural, revista, ou seja o que for, assim, quando ela joga esse conhecimento, né, ao público, e aí aquele público tem a capacidade, tem a possibilidade de segurar e falar, olha, isso é legal, né, ir atrás de outras coisas. Tá? Quando esse conhecimento que é jogado para ele, leva o sujeito a refletir sobre o que está rolando. Exatamente. Ele vê o que o agrada e vai atrás de outras coisas ou não, sabe? Acho que isso é importante para a educação. E o lance de ser uma mídia independente também, quer dizer, você, em palavras, né, comuns, quer dizer, coloca o que você quiser ali na revista, né? Então não necessariamente você vai colocar ali o que já aparece em outros lugares, né? Então acho que isso é muito produtivo, né? É de jogar pro mundo mesmo, olha, isso aqui vocês nunca viram. É, né? é verdade. Aí se você chega lá por acaso ou não, atingiu alguém, né? Acho que isso é. E a revista, ela traz alguns temas polêmicos também. Eu vi alguns textos sobre a redução da maioridade penal, né? E outras questões. E o que anda muito em voga atualmente são as questões relacionadas à mulher, né? E ao feminismo especificamente. Então a gente vê muitas coisas nas redes sociais, muitas falas, né? Muitas vezes contraditórias. E eu queria saber de vocês, assim, qual é a visão de vocês sobre o que está rolando, especificamente sobre isso que foi chamado de feminismo, que tem tantas abordagens. Está tão confuso, né? Sim. Porque é importante, claro, a discussão e tal, mas eu acho que as pessoas se perdem um pouco, né? Nos seus ideais, assim. Então é estranho, eu vou falar uma coisa bem pessoal. Eu vejo pessoas lutando por umas coisas que elas chamam de feminista, mas que não tem nada a ver, e outras lutando por causas realmente, sabe, que valorizem a mulher. Então eu acho que hoje as pessoas precisam de um pouco mais de discernimento sobre o que elas realmente querem, assim, sabe? Eu acho que o feminismo eu vejo muitas extremistas e muitas conservadoras e tal, uma briga muito, às vezes muito sem noção. Pelo menos pelo que eu vejo ao meu redor, sabe? Meio confuso. Nossa, eu também vou passar um caráter muito pessoal sobre a questão do feminismo, assim. Não sei se nem se vê ao caso, mas quando eu ouço essa discussão feminismo, eu particularmente ainda eu acho estranho falar sobre isso, porque não deveria estar sendo mais falado sobre os direitos das mulheres, até a palavra própria, direito, mas direito das mulheres, por que não direito do ser humano? Né? Por que não direito da outra pessoa? Esquecer a questão de gênero, homem e mulher. Não, superar, né? Superar dizer, isso, né? Não exatamente. Esquecer todos os... Isso, não, esquecer no sentido de superar. Mas se você está denominando, você já está segregando, né? Exatamente. Porque já foi tão discutido isso, eu não sei se vou tomar a liberdade aqui de chamar uma escritora baila, Simone de Beauvoir, né? Ela já falou isso já há tanto tempo, há mais de 50 anos, quando ela escreveu o livro Segundo Sexo e tal, que ela estava mostrando lá como é feita a construção social do gênero feminino. E já foi falado. Então, teoricamente, hoje esse gênero deveria ter sido já superado. E como não foi, como que a gente e como não foi? lida com isso? Com esse problemão? Tá aí, batendo nessa porta. Então, de novo, eu acho meio retrógrado falar. Ou melhor, as atitudes são retrógradas. Por exemplo, você hoje ouve falar sobre as mulheres, elas induzem a sexualidade por meio de roupas que elas vestem. Mas ela não tem direito de escolher a roupa que ela quer vestir? Ou por exemplo, como eu sou educador, né, sou professor, então não tem como fugir dos gêneros musicais que estão em voga hoje. Né? E o que eu percebo nesses novos gêneros, nessas novas batidas,
né? Uma mudança na questão dos direitos da mulher, de novo usando essa palavra aí que eu não gosto muito, mas eu não consegui achar outra. Do caráter, naquele gênero musical, ela está se tornando uma mulher submissa. Tá falando funk, especificamente? Opa, posso falar funk? Claro, posso pode. falar? Então, Tá, e além de escritores, o que vocês aprontam mais? Assim, quais outras linguagens vocês produzem? Bom, eu já tentei fotografar, né? Eu gosto de escrever poesia também, né? De transitar pela crônica, agora pelas matérias jornalísticas, né? Eu gosto de fotografar um pouco, mas eu não tenho técnica nenhuma. Então, assim, eu acho bonitinho, uma florzinha, eu vou e fotografo pra mim, esse tipo de coisa. Faço uma viagem e falo, ai, que montanha linda. Coisa mais intimista. Mas eu gosto de imagens, então... Legal. Então, isso chama bastante atenção, então eu gosto de me meter. Entendi. E você? bom, então, além da escrita, né, faço crônicas, poesias, eu apronto também na área do desenho. Então, nas horas vagas, nos tempos vagos, eu estou sempre rabiscando alguma coisa, sempre desenhando. Tentei fazer algumas telas e tal, mas eu não tenho habilidade com a tinta, então eu fico mais um desenho em branco e preto. Legal. E às vezes, mas raramente, eu vou pra música e tento fazer alguns acordes no violão. Legal. Mas essa parte do violão não dá. Entendi. Só fico no desenho e na escrita mesmo. Legal. E, bom, Priscila, fala quem quiser procurar, onde acha a revista. Bom, a gente está na internet com o blog, né, www.escritapulsante.wordpress.com. A gente está no Facebook, Revista Escrita Pulsante, no Instagram, Escrita_Pulsante, na Rádio Cidadã, no mês de julho, 87,5 às 10h30 da noite da terça-feira. A gente está com entrevistas e música ao vivo, né, dos colaboradores. Tem mais? Por enquanto, né? Só tudo isso. Por enquanto é só tudo. Né? Legal. E dançar? Vocês gostam de dançar? Bom, a gente... Gosto de dançar, mas é minha manifestação cultural, entendeu? Okay. A minha dança. Toda característica, Lógico. né? Tá. Topa um desafio? Dança comigo? Dança. Então tá, então vamos lá. A gente está na Festa da Letras em 2005. Você celebrava? Sério? Isso é verdade. Legal. E o Zambi Rap, vocês vão? Tem na história lá? Fui, claro. A época era... Na festa? Sim, na festa dança. E dança nas letras também. Tava dançando de